Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender como calcular a área de um poligonal fechado no Excel. Bem, nesse exemplo, as informações iniciais que nos foram fornecidas são o número de estacas da poligonal, o comprimento entre elas, os ângulos internos e o azimuth inicial. A partir dessas informações é possível calcular o valor da área dessa poligonal. Para começar, vamos calcular o erro angular. O erro angular é dado a partir da diferença da somatória dos ângulos internos medidos e a somatória dos ângulos internos calculados. Para fazer a somatória dos ângulos internos medidos, basta somar o valor dos ângulos internos que nos foi fornecido. Bem, nós podemos notar que aqui, por ser maior do que 60, deveria ser transformado em minutos e o mesmo de minutos para graus. Mas, para facilitar os cálculos no Excel, eu vou transformar tudo para graus decimais, da seguinte maneira: graus mais minutos dividido por 60 mais segundos dividido por 3.600. Pronto. Aqui está o valor dos ângulos internos medidos em graus decimais. O somatório dos ângulos internos calculados é dado a partir da fórmula n-2 vezes 180, onde n é o número de estacas da poligonal. No caso, 5 menos 2 vezes 180. Para calcular o erro angular, a gente vai fazer a diferença dos dois. Vamos transformá-los para segundos, de graus decimais para segundos, para fazer a compensação aqui. Para isso é só multiplicar por 3.600. A compensação do erro angular ela é feita dividindo o próprio valor do erro angular pelo número de estacas. No caso, 5. Para a gente fazer a compensação desse erro, como o somatório dos ângulos internos medidos deu maior do que o somatório dos ângulos internos calculados, então a gente deve diminuir essa compensação dos valores que nos foi fornecido. Como está na casa dos segundos, a gente pode apenas copiar e colar o valor dos graus e dos minutos. A gente vai diminuir o valor dos segundos do ângulo interno fornecido pela compensação. Pronto. Com os valores dos ângulos internos corrigidos e do azimuth inicial, é possível calcular os demais azimuths a partir da equação. O azimuth que a gente está buscando é igual ao azimuth anterior mais o ângulo interno mais 180. Para a gente fazer esse cálculo, é necessário a gente transformar os valores de graus, minutos e segundos para graus decimais, daquela mesma forma que a gente calculou antes. Graus mais minutos dividido por 60 Aqui a gente vai poder calcular os demais azimuths. O azimuth anterior mais o ângulo interno, também que a gente tem que transformar para graus decimais, mais 180. A gente pode ver que deu maior do que 360. Então, a gente vai diminuir esse valor 360 para que a primeira volta não seja contada
do cálculo do azimuth. Aqui a gente pode ver que ele deu menor que 360, então a gente não precisa diminuir nada. Para a gente ver se o cálculo dos nossos azimuths estão corretos, a gente não entrou nada no cálculo, a gente pode calcular mais uma vez como se a gente estivesse calculando o destaca A. Ele tem que dar igual ao valor que foi nos dado no início. Pronto, os resultados bateram, então quer dizer que nossos cálculos estão corretos. Para a gente transformar de novo os azimuths de graus decimais para graus, minutos e segundos, a gente tem várias formas de fazer isso. Algumas até fazendo programinha e rodando no Excel. Mas como isso não é o foco da aula, eu vou fazer mais por questão de lógica mesmo. A gente vai pegar aqui o valor dos azimuths em graus decimais. E a parte inteira desse valor será a quantidade de graus que tem. Para a gente descobrir os minutos e os segundos, a gente vai pegar esse valor em graus decimais, vai diminuir a parte inteira e vai multiplicar por 60 para descobrir a quantidade de minutos. A parte inteira desse resultado será a quantidade de minutos. A gente faz a mesma coisa de novo. Vamos botar uns parênteses aqui na frente. Diminuir menos 23, que era a parte inteira, vezes 60, para transformar de minutos para segundos. Ó, aqui ficou um valor com várias casas decimais, a gente vai tirar aqui. Pronto. O mesmo vai ser feito para todas as outras estacas. Pronto. Aqui a gente agora vai só ajeitar a quantidade de casas decimais. Agora, para calcularmos as coordenadas x e y, é necessário calcular primeiro o seno e o cosseno do azimuth. Como o azimuth está em graus decimais, é necessário a gente transformar ele para radianos. Para isso a gente vai multiplicar por π e dividir por 180. Para o cosseno, da mesma forma. A gente pode arrastar dessa forma e obter o valor das demais estacas. Agora podemos calcular o valor das coordenadas. X é calculado pelo comprimento vezes o seno do azimuth. Já Y é calculado pelo comprimento vezes o cosseno do azimuth. Como tanto o comprimento quanto o seno e o cosseno seguem uma sequência, a gente pode também
puxar essa fórmula aqui. Ó, vamos conferir. Para calcular o erro em x e em y, a gente basta fazer o somatório das abscissas das coordenadas. Soma. Já o erro linear, a gente vai calcular a partir da raiz quadrada do erro em x ao quadrado mais o erro em y ao quadrado. Raiz potência do erro em x ao quadrado mais esse do erro em y ao quadrado. Agora vamos calcular a compensação em x e a compensação em y. Para isso, utilizaremos as seguintes equações. Em x é igual a menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Já em y é menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como ainda não calculamos o perímetro, vamos utilizar aqui. Ele é a soma de todos os comprimentos. Pronto, agora já podemos calcular a compensação. Compensação em x é menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Compensação em y menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como essa equação é uma fórmula que não segue uma sequência, aqui vai mudar o comprimento, mas o perímetro e o erro continuam fixados. Não dá para a gente puxar essa equação, então a gente vai ter que fazer um por um. O y é a mesma coisa, a gente vai fazer para todas as estacas. Pronto. Para calcularmos o x e o y corrigido, a gente vai pegar as coordenadas que a gente já tinha anteriormente e somar com as compensações. No caso, é a compensação em y, tá, gente? Aqui também vai seguir uma sequência, então a gente pode puxar essa equação. Pronto. Para a gente conferir se todos os nossos cálculos foram feitos corretamente, basta a gente fazer o somatório de todas as coordenadas. Para x tem que dar 0. O 0 aqui então está correto. E y também. Zerou, então está correto. Essas coordenadas que a gente tem são as coordenadas parciais. Para a gente calcular a área, é necessário a gente calcular as coordenadas totais. Essas coordenadas totais são as acumulações algébricas das coordenadas parciais, tomando como base o ponto mais a oeste. Para a gente descobrir qual é esse ponto mais a oeste, a gente vai adotar qualquer estação como sendo uma origem provisória e calcular a soma acumulada das abscissas.
a que tiver menor soma acumulada vai ser a que vai estar mais a oeste. Aqui eu escolhi a estação C para ser essa origem provisória. Então, a gente vai botar aqui 0. E aqui a gente vai botar a abscissa dela corrigida. Aqui nós fazemos a soma acumulada, mais isso. E aqui a abscissa corrigida em D. A gente vai sempre fazer assim, soma acumulada, e a abscissa corrigida em E. Que a gente pode ver que zerou a soma acumulada como era no início. Tá, voltando para a origem. Analisando os resultados, a gente vê que B é a que possui a menor soma acumulada. Então, esse será o nosso ponto mais a oeste. A partir dessa informação, a gente pode calcular as coordenadas totais. Elas também vão ser as acumulações das coordenadas parciais, mas tomando B como a origem, pois ele é o ponto mais a oeste. Vamos colocar 0, 0. Aí a gente vai fazer somatório, coordenada acumulada. E aqui para a gente conferir, a gente vai fazer até o A. Como é uma poligonal fechada, ele deve voltar para a origem. Então, aqui dando 0, quer dizer que todos os nossos cálculos foram feitos corretamente. Vamos fazer para Y também. A gente volta para a origem. A partir do valor dessas coordenadas totais, a gente pode calcular a área. Ela é feita pelo produto positivo mais o produto negativo em módulo, dividido por 2. Então, vamos calcular aqui o produto positivo. Ele é calculado da seguinte maneira. O somatório, na realidade, é o somatório de todos os produtos positivos e somatório de todos os produtos negativos. A gente não pode esquecer desses dois últimos aqui. Pronto. Para calcular a somatória dos produtos negativos, é feito da mesma forma, só que a diagonal no sentido inverso. Agora vamos calcular a área. Ela será o valor em módulo do produto positivo, que aqui no Excel é igual ao valor absoluto. Produto positivo mais o valor absoluto, produto negativo, dividido por 2. Pronto. Aqui está a área da nossa poligonal fechada. Espero ter ajudado. E é isso. Expressão y menos 2y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como essa equação é uma fórmula que não segue uma sequência, aqui vai mudar o comprimento, mas o perímetro e o erro continuam fixados. Não dá para a gente puxar essa equação, então a gente vai ter que fazer um por um. O y é a mesma coisa, a gente vai fazer para todas as estacas.
Para calcularmos os x e y corrigido, a gente vai pegar as coordenadas que a gente já tinha anteriormente e somar com as compensações. No caso, é a compensação em y, tá, gente? Aqui também vai seguir uma sequência, então a gente pode puxar essa equação. Pronto. Para a gente conferir se todos os nossos cálculos foram feitos corretamente, basta a gente fazer o somatório de todas as coordenadas. Para x tem que dar 0. O 0 aqui então está correto. E y também. Zerou, então está correto. Essas coordenadas que a gente tem são as coordenadas parciais. Para a gente calcular a área, é necessário a gente calcular as coordenadas totais. Essas coordenadas totais são as acumulações algébricas das coordenadas parciais, tomando como base o ponto mais a oeste. Para a gente descobrir qual é esse ponto mais a oeste, a gente vai adotar qualquer estação como sendo uma origem provisória e calcular a soma acumulada das abscissas. A que tiver menor soma acumulada vai ser a que vai estar mais a oeste. Aqui eu escolhi a estação C para ser essa origem provisória. Então, a gente vai botar aqui 0. E aqui a gente vai botar a abscissa dela corrigida. Aqui nós fazemos a soma acumulada. Já o erro linear, a gente vai calcular a partir da raiz quadrada do erro em x ao quadrado mais o erro em y ao quadrado. Raiz potência do erro em x ao quadrado mais esse do erro em y ao quadrado. Pronto. Agora vamos calcular a compensação em x e a compensação em y. Para isso, utilizaremos as seguintes equações. Em x é igual a menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Já em y é menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como ainda não calculamos o perímetro, vamos utilizar aqui. Ele é a soma de todos os comprimentos. Pronto, agora já podemos calcular a compensação. Compensação em x é menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Compensação em y menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como essa equação é uma fórmula que não segue uma sequência, aqui vai mudar o comprimento, mas o perímetro e o erro continuam fixados. Não dá para a gente puxar essa equação, então a gente vai ter que fazer um por um. O y é a mesma coisa, a gente vai fazer para todas as estacas. Pronto. Para calcularmos os x e y corrigido, a gente vai pegar as coordenadas que a gente já tinha anteriormente e somar com as compensações. No caso, é a compensação em y, tá, gente?
Aqui, como tanto o comprimento quanto o seno e o cosseno seguem uma sequência, a gente pode também puxar essa fórmula aqui. Ó, vamos conferir. Para calcular o erro em x e em y, a gente basta fazer o somatório das abscissas das coordenadas. Soma. Já o erro linear, a gente vai calcular a partir da raiz quadrada do erro em x ao quadrado mais o erro em y ao quadrado. Raiz potência do erro em x ao quadrado mais esse do erro em y ao quadrado. Pronto. Agora vamos calcular a compensação em x e a compensação em y. Para isso, utilizaremos as seguintes equações. Em x é igual a menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Já em y é menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como ainda não calculamos o perímetro, vamos utilizar aqui. Ele é a soma de todos os comprimentos. Pronto, agora já podemos calcular a compensação. Compensação em x é menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Compensação em y menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como essa equação é uma fórmula que não segue uma sequência, aqui vai mudar o comprimento, mas o perímetro e o erro continuam fixados. Não dá para a gente puxar essa equação, então a gente vai ter que... Pronto. Agora podemos calcular o valor das coordenadas. X é calculado pelo comprimento vezes o seno do azimuth. Já y é calculado pelo comprimento vezes o cosseno do azimuth. Como tanto o comprimento quanto o seno e o cosseno seguem uma sequência, a gente pode também puxar essa fórmula aqui. Ó, vamos conferir. Para calcular o erro em x e em y, a gente basta fazer o somatório das abscissas das coordenadas. Soma. Já o erro linear, a gente vai calcular a partir da raiz quadrada do erro em x ao quadrado mais o erro em y ao quadrado. Raiz potência do erro em x ao quadrado mais esse do erro em y ao quadrado.
Agora vamos calcular a compensação em x e a compensação em y. Para isso, utilizaremos as seguintes equações. Em x é igual a menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Já em y é menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como ainda não calculamos o perímetro, vamos utilizar aqui. Ele é a soma de todos os comprimentos. Pronto, agora já podemos calcular a compensação. Compensação em x é menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Compensação em y menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como ainda não calculamos o perímetro, vamos utilizar aqui. Ele é a soma de todos os comprimentos. Pronto, agora já podemos calcular a compensação. Compensação em x é menos o erro em x vezes o comprimento sobre o perímetro. Compensação em y menos o erro em y vezes o comprimento sobre o perímetro. Como essa equação é uma fórmula que não segue uma sequência, aqui vai mudar o comprimento, mas o perímetro e o erro continuam fixados. Não dá para a gente puxar essa equação, então a gente vai ter que fazer um por um. O y é a mesma coisa, a gente vai fazer para todas as estacas. Pronto. Para calcularmos o x e o y corrigido, a gente vai pegar as coordenadas que a gente já tinha anteriormente e somar com as compensações. Que no caso é a compensação em y, tá, gente? Aqui também vai seguir uma sequência, então a gente pode puxar essa equação. Pronto. Para a gente conferir se todos os nossos cálculos foram feitos corretamente, basta a gente fazer o somatório de todas as coordenadas. Para x tem que dar 0. O 0 aqui então está correto. E y também. Zerou, então está correto. Essas coordenadas que a gente tem são as coordenadas parciais. Para a gente calcular a área, é necessário a gente calcular as coordenadas totais. Essas coordenadas totais são as acumulações algébricas das coordenadas parciais, tomando como base o ponto mais a oeste. Para a gente descobrir qual é esse ponto mais a oeste, a gente vai